Olá, tudo bem com você? Prazer imenso ter você por aqui. A nossa primeira aula do curso de Teologia. Meu nome é Fábio Moraes e eu serei o professor de você através aí do nosso desenvolvimento, do nosso curso. Espero poder auxiliar você na sua trajetória de conhecimento bíblico e teológico. É um prazer muito grande saber que você está interessado em aprender mais a respeito da fé cristã e das Sagradas Escrituras. É um prazer também enorme saber que você está em busca desse conhecimento para tanto ser enriquecido por ele e como também enriquecer outras pessoas, quer ensinando, quer pregando a palavra de Deus. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que as nossas aulas gravadas em vídeo são apenas um resumo que eu busco explicar a você cada passo da nossa disciplina. Em cada uma da nossa disciplina, você tem a aula e o conteúdo digital, o livro digital. Vai ficar disponível para que você possa baixar, imprimir e utilizar, ler quando quiser e ampliar ainda mais o seu conhecimento. Nesse livro, você vai ter muitas outras informações que eu não vou compartilhar aqui por quesito de tempo, mas tendo a necessidade de alguma pergunta, de alguma indagação, você pode, através do fórum, nos comunicar, compartilhar sua dúvida, e eu terei um imenso prazer de poder estar respondendo e te ajudando. Combinados? Então, assista a videoaula, mas após assistir a videoaula, leia também o conteúdo digital que será de extrema importância, pois é através dele que você irá ampliar o seu conhecimento e você também vai se preparar para a prova final de cada disciplina. Combinado? Então, vamos iniciar a nossa primeira lição de hoje. Nós vamos estudar uma disciplina maravilhosa, importante e que irá enriquecer você no que tange a teologia bíblica. Vamos para o nosso slide, vamos para o nosso quadro, vamos para a nossa aula. Muito bem, pessoal, nós já estamos no nosso slide, nós já estamos aqui onde nós vamos, o nosso ambiente das nossas aulas, e você tem diante de você o nosso tema da nossa primeira disciplina que nós iremos abarcar no nosso curso de teologia, que é a disciplina teologia. Pode parecer um tanto redundante, soar um tanto repetitivo, mas é isso mesmo. Nossa primeira disciplina é teologia. Em outras talvez, obras teológicas, esse nome, teologia, vai ser utilizado como teontologia. Ambos têm o mesmo posicionamento no que diz respeito ao seu objetivo, como está embaixo da palavra teologia, doutrina de Deus. Ambos querem trabalhar a respeito da doutrina de Deus. Ou seja, essa matéria ela procura explicar a respeito da doutrina de Deus, dar para nós, conceder-nos o entendimento a respeito da pessoa de Deus. Por isso, nós trabalhamos com esse critério. Teologia ou teontologia são correspondentes a essa doutrina. Nós iremos, então, dar início ao nosso curso aprendendo a respeito da pessoa de Deus. Isso é importante, é relevante, para que você possa tomar conhecimento de que, dentro da teologia, nós procuramos explicar a você um pouco mais do simples, daquilo que é comum, daquilo que é corriqueiro do cotidiano das pessoas a respeito da pessoa de Deus. Nós aqui vamos procurar trabalhar sobre vários aspectos e trazer para você, é claro, um conteúdo bíblico que lhe aponte o norte e também a direção a respeito da pessoa de Deus. Então vamos continuar com nossos slides. Vamos então para o nosso dando nosso primeiro pontapé inicial. Vamos então de introdução, fazendo algumas perguntas para nós podermos refletirmos aqui.
Quem é Deus? Quem é Deus? Outra pergunta importante a se fazer, já que nós estamos falando da pessoa de Deus. O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? E também o que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus? Quais são as provas que Deus existe? Veja que para falar de Deus você tem inúmeras perguntas. Muitas delas conseguimos responder, outras talvez ainda nos faltará tempo ou até mesmo conhecimento para falarmos de maneira apropriada e também de maneira que eu posso dizer profunda. Por exemplo, quem é Deus? Essa é uma pergunta que ainda suscita mistério, suscita uma lacuna enorme para o conhecimento que a gente possa explicar isso de uma maneira tão profunda e clara. Por quê? Porque Deus, ele é um ser de mistério. Nós conseguimos falar de Deus na medida em que esse ser, Deus, se revela a nós. Mas nós podemos compreender na medida em que nós vamos estudar a respeito de Deus, que Deus, ele é um ser transcendental, ou seja, ele está além da nossa compreensão, além da existência humana e de tudo aquilo que o homem compreende e vê como algo existente. E por isso, nós precisamos, é claro, não nos limitar aos impercalços de o fato de Deus ser um ser de mistério, entender que Deus está envolto de mistério, ou seja, que ele está tão distante da nossa compreensão que nós não podemos jamais compreendê-lo. Se assim fosse, seria inútil fazer o curso de teologia. Seria inútil estar agora assentado e querer aprender a respeito de Deus. Nós bem sabemos, é claro, que o que a gente irá aprender aqui, até mesmo por uma vida inteira estudando a respeito de Deus, nós vamos chegar ao ponto de entendermos, se não até mesmo agora, de que Deus é um oceano de conhecimento e profundidade pelo qual nós não vamos conseguir esgotar. Mas isso não faz de nós totalmente leigos, porque Deus também nos deu a capacidade, a possibilidade de termos a compreensão de alguns aspectos importantes que nos conduzirá ao conhecimento de quem Ele é, para que nós possamos obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo e servi-lo com toda alegria e dedicação. Então vamos continuar o nosso progresso, vamos continuar nessa etapa maravilhosa de conhecer quem é essa pessoa e tentar responder também essas perguntas que nos inquietam, que trazem certas fomentações sobre nós. Vamos lá? Bom, vejamos aí. A importância de Deus. Vamos começar refletindo também, falando da importância de Deus. Deus é o centro da vida e de todo o universo. Neste livro, que você vai ter acesso, estudaremos sobre a existência de Deus e a personalidade deste ser eterno. Não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos é o que? Suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus. Aqui eu já paro e começo a compartilhar com vocês que eu estou dialogando e falando aqui, pessoal. É claro que nós nunca vamos esgotar o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Deus, mas eu quero que você entenda, e isso vale a pena nós reiterarmos até aqui, de que o conhecimento pelo qual nós vamos dispor a respeito de Deus é suficientemente capaz de nos fazer ter uma fé inabalável e reconhecer a soberania de Deus. Isso é que é importante. Então vejamos que embora nós não vamos ter aí a capacidade de esgotá-lo, mas nós vamos ter aí o conhecimento de reconhecer Deus, pelo menos na sua soberania, nos seus poderes, que quais ele age, e muito mais do que isso, de quem ele quer que nós o conheçamos, de maneira que ele quer que a gente o conheça. Beleza? Continuando aí, parafraseando, os temas principais que estudaremos aqui sobre Deus são sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos, seus nomes. Então, será um percurso aí pelo qual nós iremos traçar através das nossas aulas e através do nosso livro digital.
Então, vale a pena você se inteirar desses dois conteúdos, assistir às aulas e ter o apoio aí do livro digital didático para que você possa estar ampliando ainda mais o seu conhecimento. Vamos, então, continuar aí falando a respeito da pessoa de Deus. Vejamos, aqui eu tenho, deixa eu dar um bocadinho para cá. Aqui eu tenho um primeiro ponto, a existência de Deus. Gente, começando já refazendo aqui uma pergunta. Deus existe? Eu sei que pode ser uma pergunta banal e também até redundante, porque nós bem sabemos que essa é uma pergunta que ainda inquieta e que também traz aí certas contradições, discussões, mas uma pergunta que se deve ser feita. Né? Deus existe? Né? Nós precisamos ter uma certeza disso. Claro que para responder essa pergunta, nós vamos perceber que existe uma linha teológica que procura dar resposta a ela. E nós estamos falando primordialmente da teologia. E a teologia é a disciplina que procura responder essa pergunta. Vejamos aqui o que é, basicamente, ou pelo menos de uma maneira assim, mas originalmente, da palavra teologia. A etimologia da palavra teologia é proveniente aí de dois termos, olha só. Teologia vem de duas palavras gregas. Tel significa Deus e lógica, ou lógica, mais perto do grego, que procede de logos, né? Que significa estudo ou tratado. Sintetizando, portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus. Então, basicamente, quando nós queremos buscar falar a respeito de Deus, nós queremos recorrer à teologia, porque a teologia ela é o estudo que procura nos explicar, apresentar a respeito da doutrina, a respeito da natureza, entre outros fatores, quem é Deus. Mas não podemos confundir, uma coisa importante aqui, é que a teologia procura dar explicação propriamente do ser de Deus. Isso deve ficar bem claro na sua mente. Qual é a diferença? Quando eu procuro explicar o ser de Deus, eu vou entrar já no inescrutável, no transcendente, no inexplicável. Isso a teologia não pode fazer. Então, o que a teologia faz para dar explicação? Ela trabalha com as revelações que Deus dá de si ao ser humano. Porque o ser de Deus ele é inexplicável, como eu já apontei no início, ele é um mistério. A teologia ela procura dar explicação daquilo que Deus propriamente se revelou, daquilo que Deus quis que nós soubéssemos. Porque, como já estamos aqui entendendo, Deus é um ser transcendente e que somente se ele nos revelar é que nós somos capazes de conhecê-lo, de entendê-lo. Beleza? Nosso outro slide aqui. Deixa eu me abaixar novamente de novo para que você possa ver aqui. Pessoal, nós temos aqui um dos pontos cruciais dessa nossa aula, que é os argumentos que provam a sua existência. Então, já que nós estamos falando do aspecto teológico, nós precisamos entender também que, embora nós possamos ficar satisfeitos só com essa aquisição de que a teologia responde através da revelação de Deus, nós precisamos entender que existem outros aspectos que necessitam de uma resposta se Deus existe ou não. E o que a gente vai tratar aqui de alguns pontos importantes sobre a existência de Deus são alguns argumentos trabalhados tanto do ponto científico e filosófico que procuram nos esclarecer de uma maneira tanto do campo da fé, né, da nossa espiritualidade, como também do campo lógico e científico, se Deus existe ou não. Esse resumo desses argumentos, eles não são inventados agora, no século XXI. Isso já vem de anos. Os teólogos, cientistas, filósofos procuraram, de certa forma, de uma maneira bem rigorosa, dar explicação, dar argumentos para mostrar que Deus ele pode ser evidenciado a sua existência tanto no campo da fé, como também do campo
da própria lógica e também da própria ciência. É bom que você sempre guarde, porque normalmente eu acredito que você, após fazer um curso como esse, vai querer recorrer uma vez ou outra a alguma palestra, algum livro, e provavelmente, se tratando de Deus, esses argumentos vão estar lá. E para que você já tenha de antemão uma definição clara, um entendimento claro do que eles são e representam, é bom que você atente para essa aula e entenda claramente quais são esses argumentos. Qual o primeiro argumento que prova necessariamente que Deus existe além um pouco da nossa percepção de fé? É o que a gente chama de argumento cosmológico. Vejamos o que esse argumento quer nos apresentar. O termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, seu criador. Bom, aqui vale nós salientarmos, pessoal, que, embora eu coloquei, esteja ali para nós, né, uma recitação do livro de Gênesis, do livro de Salmos, esse argumento ele é um argumento desenvolvido através da Idade Medieval, né? São Tomás de Aquino, entre outros ali, filósofos, contribuíram para a existência desse tipo de argumento cosmológico. Como está bem claro aqui a definição, é um tipo de argumento que busca afirmar que o universo tem sua causa. Vamos criar um exemplo para que vocês entendam esse tipo de argumento. O mundo existe, mas quem criou o mundo? Tudo, através desse fator, dessa pergunta, vai nos remeter que o que gira em torno da existência é uma relação de causa e efeito. Bom, eu existo porque meus pais existiram. Meus pais existiram porque meu avô existiu. Ou seja, nada veio do nada. Tudo tem que ter alguma coisa que gera esta outra coisa. Então, nós, quando vamos atentar para uma causa cosmológica, nós vamos entender que no final de toda essa causa e efeito, vai nos convergir a Deus. Deus é o fator primordial para que tudo possa ter sido feito. E aí, então, nós embasamos o texto bíblico para esse argumento filosófico, para dar uma certa sustentabilidade. Aí nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no Salmo 19, no verso de número 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que céus e terras demonstram a obra que Deus criou, que Deus elaborou, ou seja, Deus, ele é a causa primeira, como dizia Aristóteles, poderia dizer Aristóteles, de todas as coisas. É ele quem fez todas as coisas. Beleza, pessoal? Vamos então a mais um argumento aí a respeito da existência de Deus. O argumento teleológico. Que argumento seria esse? Vamos ver aqui. Deixa eu tirar meu rostinho aqui de cena para você poder enxergar direitinho. Deixa eu ver se ele cabe aqui, gente. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Olha só, deixa eu voltar. Teleológico. Este argumento vem do grego teleos, que significa designo ou propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Bom, pode parecer também muito similar ao primeiro, mas esse aqui, teleológico aqui, ele já é um pouco distinto. Bom, as coisas não só existem, a existência de alguma coisa, ela tem dentro de si um ser, uma finalidade que aponta para um ser supremo também, né? Nós poderíamos aqui, se ficássemos só na cosmologia, adentrar a ideia de que, olha, tudo é uma causalidade mesmo, né? As próprias causas e efeitos vão criando, como aí eles chegaram à ideia do Big Bang, onde do explosão criar todas as coisas. Mas o argumento teleológico, ele já aponta para uma questão eficiente das coisas. Eu estou usando aqui um pouco de termos filosóficos, mas eu vou explicar para você de uma maneira muito simplória. Bom, o que é essa ideia de questões eficientes dentro da própria existência? Olha só, pessoal, por exemplo,
A água, ela não é somente criada no critério de causa e efeito. Olha, Deus criou a água, mas a água ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da água? A água, ela tanto nos lava, a água, ela tanto mata a nossa sede. Veja que tudo tem uma finalidade, ou seja, tudo aponta para um propósito. A terra existe, mas a terra ela existe com a finalidade, ou seja, produzir frutos para que os animais, o ser humano comam. O ser humano existe tanto para a engenhosidade, para multiplicar-se, ou seja, para dar um progresso para esse mundo que anteriormente estava inabitável. Veja que tudo converge na finalidade, e essa finalidade ela é operada através de uma certa forma onde quem criou arquitetou com uma inteligência. Então, tudo isso nos converge a uma marca de Deus em todo o universo. Né? Então, tudo isso nos aponta para um ser criador. Né? A finalidade disso tudo tem que convergir em Deus. Porque lá está em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder e a consolidaridade se entende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que neles fique inexcusável. Né? Todas as coisas vão convergir em Deus quando nós averiguamos isso, através dessa ideia da finalidade. Ok, pessoal? Continuando aqui. E aí nós temos o argumento também antropológico. O que é o argumento antropológico? Esse termo vem do grego anthropos, né? Que significa homem. Este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem. Bom, como é que a gente consegue também ver no sentido antropológico, que aponta para a ideia do homem? Através das questões morais, éticas existentes intrinsecamente no homem. É interessante que, embora nós podemos, ao nascermos, aprender ao longo da nossa vida valores morais e éticos, como, por exemplo, não matar, não roubar. Mas é interessante que já foi provado pela ciência que, mesmo se o homem viver distante de uma sociedade, da sua família, ele tem esses valores inseridos dentro dele. Ele já tem uma percepção da malignidade, de que matar é errado, de que roubar é errado, de que ferir é errado. E a pergunta que suscita é: aonde, quem inseriu esses valores se ele não participou de um grupo social, se ele não teve um pai e uma mãe perto dele? Então, tudo isso aponta para um Criador Supremo que, ao criar a sua criatura, o ser humano, ele foi inseriu esses valores. É claro, esse ser que inseriu dentro do ser humano é o ser de Deus. É Deus em que coloca esses valores na nossa alma. Então, por isso, nós podemos ter a percepção de algo supremo, de quando nós observamos que, quando nós rompemos com esses valores morais, mesmo que nós possamos até chegar ao ponto de negligenciar, de dizer que nós não estamos nem aí, mas sabemos que, de certa forma, isso é o errado, isso não é bom, e isso, é claro, é porque Deus em que colocou esse tipo de valores, esse tipo de responsabilidade dentro da alma humana. E, é claro, isso tudo não converge também para reconhecer que existe alguém maior e supremo do que nós, que é o ser de Deus. Para tanto, nós destacamos aqui Atos 17, versículo 28, a qual diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Destacando aqui, Paulo, quando falava no Areópago, ele proclamando e dizendo a respeito da necessidade, mais do que isso, demonstrando aí o ser supremo de Deus sobre todo o ser humano. Beleza, pessoal? Bom, e aqui nós temos um argumento, o argumento histórico. Qual é o argumento histórico? Este fato marcante na história humana, que aponta para um ser soberano e real. Exemplos: o dilúvio, o dia longo de Josué, o nascimento de Cristo, etc. Todos esses fatos ficaram conhecidos universalmente. Ou seja, quando nós averiguamos, melhor dizendo, a história, nós vamos chegar a um passo de que eventos como o dilúvio, né, aquele dia longo de Josué, onde o sol parou, e a gente depois fala um pouco melhor sobre isso mais para frente,
Mas, enfim, marcos como esse demonstram um ser supremo regendo aí certos fenômenos naturais, fazendo certas maravilhas inexplicáveis ao homem. E tudo isso convergindo, é claro, na existência de Deus, um ser supremo em poder e que é capaz de fazer todas essas coisas. Nós temos agora o nosso último argumento sobre a existência de Deus, que é o argumento teológico. Esse, é claro, é o argumento que mais nos interessa. Por quê? Porque esse argumento teológico tem como sustentabilidade e fundamento não só aspectos filosóficos, científicos, ele também tem na sua maior base o argumento bíblico, que nos ajuda, é claro, a entender a respeito de Deus. Vejamos, este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia, como Criador de todas as coisas. Vejamos aí a passagem que nós já citamos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, sua existência comprovada, corpo, alma e espírito. Também nós podemos destacar. Vejamos a continuidade. A própria constituição tríplice do homem prova a existência do seu Criador. Nele existimos. Se Deus não existisse, evidentemente o homem também não existia. Então vejamos que na conversão, ou pelo menos na relação do argumento teológico, nós temos aí vários fatores, fundamentos que nos ajudam apontando a existência de Deus. O primeiro, pelo texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós aprendemos que Deus criou os céus e a terra. Um segundo momento, quando Deus cria corpo, alma e espírito do ser humano. E depois nós temos aí a relação pelo qual o ser humano ele é feito para glorificar a Deus. Como que a gente entende isso? Quando nós relacionamos aí aquela passagem que eu já havia apontado para trás, apenas parafraseando ali, nele existimos, ou seja, nós necessariamente existimos para Deus. Isso você deve ficar bastante atento. Por quê? Porque toda a nossa vida, todo o nosso ser, ele sente falta de algo, né? Ele sente falta de algo maior do que essa própria realidade. E qual seria esse ser maior do que essa realidade? Necessariamente é o próprio Deus, pelo qual nossa alma anseia, deseja, está perto dele. Bom, continuando aí, o próprio cético ateu, quando se propõe a combater a existência de Deus divina, está simplesmente provando que Deus existe. Pois como se pode combater aquilo que não existe? Veja que aqui nós temos claramente a desconstrução do argumento do ateísmo, que busca dizer que Deus não existe. Mas para que exista um ateu, é preciso existir Deus. Então isso logo nos remete que o ateu se colocando numa posição de ir contra Deus, ou seja, dizendo que Deus não existe, ele apenas está reforçando a realidade de que Deus existe. Beleza, pessoal? Agora, depois de ter tido essa visão aí da existência, 5 argumentos importantes sobre a existência de Deus, eu quero aqui destacar agora a natureza de Deus através da Bíblia, continuando aí o argumento, é claro, relacionado ao argumento teológico. Bom, quando nós falamos de natureza, para que fique bem claro na sua mente, talvez você vai achar um pouco natureza. Bom, a natureza pelo qual nós estamos falando necessariamente aquilo que Deus necessariamente é, enquanto Deus. Né? Aquilo que faz Deus ser Deus. Isso é a natureza de Deus. E nós temos pela Bíblia alguns versículos, passagens que nos apontam quem Deus é em sua natureza e estado. Vejamos, o nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que dele sabemos é por sua palavra escrita, ok? A Bíblia. E por meio da fé. Então vejamos que no que tange quem Deus é muito pouco. Isso aqui se torna redundante, porque eu já falei isso no começo da aula, mas torno aqui ressaltar isso. É muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. A gente conhece por 2 vias. A via, né, da palavra de Deus e também a via da fé, que nos auxilia nesse conhecimento a respeito de Deus. Mas continuando aí no slide,
Da mesma forma, se não podemos com os braços abarcar uma montanha, podemos, ao menos pela vista, ter dela um conhecimento parcial. Então vejamos, pisamos no solo da Terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus. Não podemos ver a sua grandeza, pois só o conhecimento conhecemos parcialmente. Veja que algo interessante essa reflexão, né? A gente faz uma analogia aqui só para que você possa ver a dimensão da grandeza de Deus, né? Como Deus é grande, como Deus ele é sublime. Então isso já nos coloca até no estado de sermos, é claro, de apontarmos para a nossa é, total insignificância e também tirar de nós qualquer orgulho e prepotência, né? Qualquer tipo de altivismo, né? De intelectualismo. Então, pessoal, o ser humano perto de Deus ele não é nada. Né? Nós não somos nada. Nós estamos aprendendo teologia. Claro que nós vamos ter um conhecimento, mas não ser dono do todo conhecimento a respeito de Deus, porque Deus é um ser ainda inexplicável de modo pleno e completo. Mas nós podemos ter, sim, alguns flashes e alguns pontos que nos auxiliam na compreensão dele. Vamos então conhecer a natureza de Deus. Vejamos aqui sua natureza pela Bíblia. Primeira coisa, Deus é espírito, pessoal. Isso está testificado pela Bíblia em João 4:24, onde diz Deus é espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Quando eu digo que Deus é espírito, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus ele possui uma natureza bem maior do que a nossa. Nós temos, é claro, o corpo, a alma e o espírito, mas Deus ele é necessariamente espírito. Isso implica dizer que a natureza do espírito ele é um pouco maior. Né? O espírito, o que a gente tem de entendimento na Bíblia, é que o espírito ele não se corrompe com o tempo, o espírito ele não se fere como nós nos ferimos através do nosso corpo, mas isso também nos aplica para um outro ponto também relevante, que o espírito ele não pode ser perceptível pelo pela nossa visão natural. Então, o fato de Deus não ser visto fisicamente é porque ele tem uma natureza espiritual. Ok, pessoal? Por isso, nós devemos entender que nós não podemos ver fisicamente como nos vemos nesse exato momento, através aqui, mesmo você não estando aqui perto, mas através de um celular, de um laptop, você pode me ver porque eu sou um ser físico. Um outro caráter a respeito da natureza de Deus que merece ser destacado é que Deus é luz. Vejamos em 1 João 1,5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Bom, aqui é claro destacar que quando se fala de luz na Bíblia, há uma pluralidade de significado recorrente a cada contexto. Mas em 1 João 1,5, o caráter ainda discutido entre os exegetas bíblicos do sentido de luz ali é que aponta primeiramente que Deus seja um Deus de vida. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida. Outros também acreditam a luz como sendo parte do conhecimento. A primeira epístola de João, nós já vamos falar um pouco sobre ela, ela é uma epístola geral, no qual João escreveu rebatendo o gnosticismo. Essa linha teológica e também um pouco filosófica aderia à ideia de que o conhecimento fazia nós alcançarmos a salvação. E João, escrevendo ali no capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus é o conhecimento. Então, se nós queremos ser salvos, nós temos que conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, mas depois tem uma sequência que João mostra como que a gente alcança isso, que não é a nossa lição, não é a nossa aula de hoje, mas só para que você possa entender que Deus ele é o conhecimento de todas as coisas e que Deus é a vida de todas as coisas. Deus também é amor, pessoal. Olha só, Deus é caridade, né? As traduções está assim. E quem está em caridade está em Deus. Em Deus aqui e Deus nele, né? Esse em Deus e Deus nele, a expressão sintética do grego em 1 João 4,16, significa em comunhão, né? Estar em Deus e Deus comigo significa a comunhão atrelada a Deus. Isso é muito maravilhoso. Sabemos que Deus é amor, ou seja, o amor é um atributo
dos maiores atributos. Paulo chama isso do vínculo da perfeição, né? Lá em Coríntios, né, ele vai falar a famosa passagem da caridade, né, o amor supremo, e ali Paulo vai discorrendo ali que não adianta nada profetizar, fazer várias coisas sem um amor. E Deus, acima de tudo, ele é amor. Deus não ama, Deus é amor. Ou seja, o amor existe pela existência de Deus. Pensa no Deus de amor. Continuando, meus amados. E aqui nós temos, é claro, várias outras naturezas de Deus, e que você depois pode recorrer no seu livro digital, tá? Todas essas passagens que nós estamos utilizando aqui no slide, e também ali as referências bíblicas. Nós temos ali, Deus é paz, né? Deus é fiel, Deus é sábio, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é poderoso, Deus é luz, Deus é espírito. Enfim, sintetizando, todos esses atributos divinos, além daqueles que sistematicamente chamamos de atributos naturais e morais, são inerentes, ligados à natureza plena do ser, do seu ser. Aqui eu quero utilizar dessa nossa reflexão de aprendermos um pouco sobre a natureza de Deus. Qual a importância disso? Muitas pessoas vai lendo, olha que interessante, eu já li na Bíblia, eu tinha uma certa percepção sobre isso. Mas, enfim, isso tudo, pessoal, quando a gente está estudando teologia, talvez pareça apenas aprender, né, aquilo que a gente já ouve de certa forma não tão organizado, ou apenas aprender para a gente agregar conhecimento, aí, repetir, né, aquilo que possivelmente outros livros vão falar. Mas não é bem assim. Quando a gente aprende isso aqui de uma maneira igual a gente está aprendendo, totalmente organizada, sistemática, dentro desse aquilo que a gente está procurando tratar, a gente tem a possibilidade de ampliar isso ainda mais. Em que ponto? Por exemplo, quando eu descubro aquilo que Deus é, eu já possivelmente compreendo aquilo que Deus não é. Isso é muito importante. Poucas pessoas que fazem um curso de teologia e vão estudando a teontologia ou a teologia, que é a doutrina a respeito de Deus, entendem isso. E é o que eu gosto de salientar isso. Quando eu estudo e aprendo uma coisa, aquilo que ela é, eu também estou aprendendo aquilo que ela não é. Então isso é muito importante. Para o mundo que a gente vive atual hoje, as pessoas dizer que qualquer ato, qualquer manifestação pode ser em prol de Deus. Bom, aqui nós estamos aprendendo o que Deus é. Então nós devemos agir naquilo que Deus é. Se aquilo que alguma pessoa está fazendo é contra aquilo que Deus é, contra a sua natureza, necessariamente nós não estamos obedecendo, servindo a esse Deus da Bíblia. Então, por isso é importante você compreender isso daqui. Aprendemos o que Deus é para que a gente jamais tropece naquilo em que Deus não é. Porque aos engodos do falso profeta, dos falsos ensinos, vem reivindicar aquilo que muitas das vezes Deus não é. E é importante salientar aqui, pessoal, quando nós estamos falando de atributos, nós estamos falando de natureza de Deus. O que significa que é uma coisa que é muito importante, porque se Deus perder qualquer um desses atributos, ou se nós apenas negligenciarmos algum desses atributos a respeito da pessoa de Deus, seja a paz, a fidelidade, o amor de Deus, nós estamos aí desconstruindo o ser de Deus, porque Deus, ele não é só paz, Deus ele não é só fiel, não é só sábio, Deus é paz, fiel, sábio, amor, misericórdia, poderoso, luz, espírito. Deus não é só amor, Deus também é santo. É muito comum as pessoas ao longo da trajetória cristã apenas querer olhar Deus num certo aspecto do seu atributo. Aqui nós estamos aprendendo que Deus ele é isso tudo. Então, nós precisamos ter a dimensão de todos esses atributos para poder chegar, de uma maneira talvez claro, parcial, quem de fato é Deus. Tudo bem assim? Então, nós precisamos, já refletindo sobre esse nosso conhecimento, ver que ele tem proveito, tanto numa relação teórica, como a gente está aprendendo, mas também numa relação prática, de uma discussão, de um aprendizado equivocado que a gente possa possivelmente receber, mas ao mesmo tempo retarguir ele, rebater e provar, olha, Deus não é isso aí não. A Bíblia fala que Deus é isso e assado. Se não é o que está aqui na Bíblia, o que a Bíblia está testificando, então pode ser qualquer coisa, menos Deus. Ok, pessoal?
Agora, Deus é o único, Deus é o único princípio, tá? Vejamos aí, em Apocalipse 22:3 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, pessoal, nessa passagem de Apocalipse aqui, né, Jesus falando que Jesus é o próprio Deus, alfa e ômega, são duas palavras do alfabeto grego, e a primeira palavra do alfabeto grego é alfa e a última ômega. Ou seja, Deus é o princípio, o fim de todas as coisas. E aqui vale destacar, como está ali, os biólogos, né, cientistas, vêm por muitos anos estudando a origem da vida no planeta, mas ainda continuam sendo um mistério para todos os que procuram a origem da vida. Ora, se a vida humana terrestre continua sendo um mistério, quanto mais a origem da vida espiritual do ser eterno. Então perceba que a ciência que hoje, né, temos ela como a ciência exata que dá exatidão para muitas coisas, ela ainda tem os seus mistérios nas suas pesquisas, como é a origem da vida humana. E aqui nos vale um ponto da nossa reflexão, porque nós estamos refletindo sobre esse conhecimento. Se o ser humano ainda tem lacunas a respeito de quem ele é, né, da sua origem, quanto mais a respeito da pessoa de Deus que está além da nossa existência. Então, esse aqui é um ponto-chave interessante para que a gente possa compreender. Continuando, sua origem, né? Ainda antes que houvesse dia, Isaías 43:13, eu sou. Aqui eu realço aqui nossa reflexão, a palavra origem só se aplica às coisas criadas, pessoal. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Olha só que algo forte, né? Coisas que são criadas, ela tem que ter uma origem. Porque a criação de algo pede um criador. Então, toda vez que nós queremos pensar Deus através, necessariamente, de alguma coisa criada, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pensar Deus através como objeto. Não estou dizendo que a gente não pode chegar ao conhecimento da existência de Deus de algo criado. O que eu não estou falando, o que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos pensar Deus como um ser criado. Isso é complexo demais para a nossa mente, eu sei. Gera um paradoxo, uma certa colisão com as nossas ideias, da nossa lógica, porque realmente Deus está num patamar tão alto e sublime que a nossa compreensão humana não consegue chegar. Porque Deus, ele é autoexistente, ou seja, ele não foi criado por ninguém, né? Ele diz lá em Isaías: antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim haverá. Ou seja, Deus, ele é autoexistente, não foi criado por ninguém e também necessariamente poderá criar outro semelhante a Deus. Então nós temos aí já no slide claramente para nós. Deus é autoexistente. Isto é, existe em si mesmo. Enquanto o homem e demais criaturas são aloexistentes, isto é, que foram criadas. Deus é criador, enquanto o homem é criatura. Então perceba essa relação lógica para que a gente possa entender o lugar de Deus e entender o nosso lugar nessa história. Nós precisamos compreender Deus como sendo um ser propriamente criador de todas as coisas, mas não sendo criado por nada. E nós, réis mortais, que tendo a sua capacidade, né, de inteligência de criar algumas coisas, nós temos um Criador Supremo acima de nós, que é o próprio Deus. Ok? Bom, aqui uma reflexão importante para nós. Deixa eu baixar um cantinho aqui. Minha telinha aqui. Voltar, deixa eu conseguir colocar ela aqui embaixo. Aqui, beleza? Agora voltar o slide aqui. Bom, a fé não se preocupa em provar a origem de Deus, e sim sua existência, porque sabemos que ele existe de fato. Então percebe aqui que necessariamente a fé não se preocupa em provar a origem de Deus. Há uma diferença de provar a origem e a existência. Nós sabemos que a fé ela
sim, ela procura dar fundamentos para colocar, explicar a existência de Deus, mas não a origem de Deus, ou seja, qual o tempo que Deus viveu, qual o tempo que Deus veio existir. Isso a fé não se propõe a fazer. Continuando aqui na nossa leitura, para a gente poder refletir, vejamos. Toda vida ou forma de existência está em Deus e vem de Deus. Seja a forma mais primitiva de vida consciente ou a vida altamente inteligente e autoconsciente de um serafim ou de um outro poder angelical. Nenhuma criatura tem vida em si, toda vida é dom de Deus, ou seja, fruto da graça. Então, fica bem claro para nós aqui a importância e a relevância de Deus na sua existência e do seu ser. Entender que a vida, a existência dela, é convergida através dele. Continuando para a gente terminar, do modo inverso, do modo inverso, a vida de Deus não é um dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida, ou qualquer dom, esse outro é que seria, de fato, Deus. Então, nós percebemos que Deus, ele é o gerador da vida, a supremacia de tudo, porque não há ninguém além dele. Se nós invertêssemos o papel e procurássemos aí ter uma origem que desse explicação para Deus, então esse fator aí, esse princípio pelo qual nós pudéssemos apontar a origem de Deus, é que seria Deus, e não o próprio Deus. E é claro que aqui já mostra para nós que jamais existirá esse fator principal que dá para nós explicação de quem é Deus, porque Deus, ele é um ser inexplicável, pessoal. Pessoal, aqui nós chegamos ao nosso fim da nossa primeira aula, tá? E de coração, o que eu espero nessa primeira aula é poder, de fato, ter contribuído para vocês no conhecimento das Sagradas Escrituras. Como eu disse para vocês, existe um material complementar, um livro digital para vocês na plataforma, ficará à disposição para que vocês baixem, imprimam. Se vocês não querem imprimir, pode utilizar no tablet, no notebook, é um formato PDF, que irá ampliar muitas coisas que eu não disse aqui, está nele, vale a pena você ler. Por exemplo, há ali uma exposição rápida, bíblica, a respeito de Gênesis 1, quando Deus vai fazendo todas as coisas e criando. Existem ali algumas peculiaridades a respeito da criação do céu. Então, vale a pena você ler esse conteúdo e acompanhar as aulas através desse livro. Então, para que você tenha aí um máximo de conhecimento e, é claro, aproveite o máximo esse curso maravilhoso que irá contribuir para a sua vida. Ok? Bom, eu espero você na próxima aula. Será uma aula semanal a cada semana. E nós vamos estar aqui, dando conhecimento a vocês, apresentando o máximo de base bíblica para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe, meu amado.